Olá, meu nome é William e hoje nós vamos falar um pouco sobre a Bíblia. Primeiro, é importante começarmos pelo fundamento. Como é possível nós conhecermos a Deus? Visto que muitas pessoas falam que conhecem a Deus e os deuses que elas apresentam são deuses divergentes entre si. Então, qual é o Deus verdadeiro e como nós sabemos que esse Deus é de fato o Deus verdadeiro? Nós podemos conhecer a Deus a partir do que Ele revelou sobre si mesmo. Nós podemos conhecer a Deus a partir do que Ele manifestou sobre quem Ele é. Isso é que nós chamamos de revelação. Revelação é a manifestação de Deus, dos seus atributos, características e do seu caráter. Na Bíblia, a gente consegue observar dois tipos de revelação. A primeira é a revelação geral, que é Deus dando a ser conhecido para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Nós temos três aspectos dessa revelação geral. A revelação geral ela é por meio da criação. Salmos 19, versículo 1 diz: os céus proclamam a glória de Deus. Significa que em todos os lugares, em todas as épocas e para todas as pessoas que observam o céu, vão ver esse conhecimento de Deus. Qual o conhecimento de Deus? A glória de Deus. Qualquer pessoa que observar o céu vai ver uma pregação sobre a glória de Deus, quer ela creia ou não. O segundo aspecto é a consciência do ser humano. Romanos capítulo 2, versículo 14 até o 16, diz que Deus colocou uma consciência, uma lei no coração do ser humano, e essa consciência testifica que existe um Deus. O terceiro aspecto é a providência divina, ou seja, a maneira como Deus conduz a história. A gente pode observar isso em Daniel capítulo 2, versículo 20, 21 e o 22 em diante. Então, nós vemos que Deus se revela para todas as pessoas, em todos os lugares e em todas as épocas. Só que essa revelação geral não comunica salvação. Isso não é por uma insuficiência da revelação geral, mas isso é por uma incapacidade nossa, do ser humano. Porque nós não conseguimos conhecer o Deus triuno e como Ele salva por meio da revelação geral. Nós precisamos da revelação especial, que é Deus manifestando quem Ele é, dando a ser conhecido para algumas pessoas, em alguns lugares e em algumas épocas. A revelação especial é pessoal, porque Deus comunica o seu nome e Ele entra em um relacionamento, Ele faz aliança. E a revelação especial tem alguns modos. Deus se revelou através dos discursos dos profetas, assim diz o Senhor, através de sonhos, teofanias e de diversas maneiras. A revelação especial máxima é a encarnação, a pessoa do Senhor Jesus Cristo andando no nosso meio. João capítulo 1, versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia também diz que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é a revelação especial máxima de Deus. A revelação especial também é proposicional. Isto é, Deus se comunica usando palavras, expressões, verbos. Ele se comunica usando verbos, palavras, expressões. E nós devemos lembrar que a revelação especial não se repete. Por exemplo, quando Deus apareceu a Moisés, em Êxodo 3,14, e falou, eu sou o que sou, aquela revelação não se repetiu, mas Deus optou por preservar aquela revelação por meio do texto sagrado. Esse texto sagrado é inspirado por Deus, ou seja, Deus soprou o texto. Deus moveu autores para escrever, compor esse texto, e esse texto é a exata palavra de Deus. Inspiração é isso. É a ação de Deus para produzir o texto sagrado, que nós chamamos de Bíblia, que é a palavra de Deus. E quais textos embasam essa crença, que a Bíblia de fato é inspirada por Deus? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. João capítulo 10, versículo 35, o Senhor Jesus diz que a Escritura não pode falhar, ou outras traduções também dizem, a Escritura não pode errar. E ali é interessante nós percebermos que o Senhor Jesus faz um paralelo entre Escritura e Palavra de Deus, mostrando que para ele a Escritura é a Palavra de Deus de fato. A inspiração possui duas características. Primeiro, ela é plenária, ou seja, toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Segundo, ela é verbal.
2 Timóteo 3,16, como eu já falei, diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Toda a Bíblia foi soprada por Deus. Quando dizemos que a inspiração é verbal, cada palavra, letra e mínima partícula que está na Bíblia foi colocada por Deus. O Senhor Jesus disse em Mateus 5, 17, 18, nenhum tio ou iota vai passar da lei até que tudo se cumpra. Em Gálatas 3,16, Paulo faz uma argumentação teológica mostrando que a diferença de um singular para o plural foi colocado por Deus. Paulo diz que a Escritura não diz os seus descendentes, como se falando de muitos, mas a sua descendência, como se falando de um só, referindo-se a Cristo. Então Paulo usa isso para dizer que o fato de estar no singular foi colocado por Deus, e isso serve de base para uma doutrina teológica, para uma sustentação teológica. Então nós vemos que cada mínima partícula da Bíblia foi colocada por Deus como está lá. Importante dizer também que quando nós falamos que a Bíblia é inspirada, estamos nos referindo aos autógrafos, aos originais. Isto é, ao texto escrito pela mão do autor. Paulo, Moisés, João. Cada autor escreveu um texto, aquele texto de imediato é chamado de autógrafo, e é aquilo que nós falamos que Deus inspirou. No processo das cópias e das traduções, podem haver equívocos, mas nós cremos que Deus preservou a sua palavra ao longo das eras, porque Ele queria comunicar a sua palavra com o seu povo. A Bíblia é inerrante nos aspectos. Algumas pessoas fazem uma espécie de anacronismo, isto é, julgam a Bíblia com critérios de um tempo posterior, para dizer que a Bíblia tem erros científicos. Por exemplo, em determinado momento a Bíblia diz que o Sol parou. A ciência diz que é a Terra que gira em torno do Sol. Então não foi o Sol quem parou, foi a Terra. Só que não é um erro científico. Isso é uma comunicação na linguagem humana. Da mesma forma que a gente fala o nascer do Sol e o pôr do Sol. Isso não está errado. É falar uma verdade de uma maneira simples, que qualquer pessoa pode compreender, sem se preocupar com o preciosismo da técnica científica, com os nomes técnicos que são usados na ciência. Qual é a importância da doutrina da inerrância? A gente tem algumas opções para nos ajudar em responder. A primeira, Deus não inspirou a Bíblia. Essa opção já deve ser descartada de imediato, porque nós já vimos que Deus de fato inspirou a Bíblia. Se Deus não tivesse inspirado a Bíblia, este seria um livro comum de vários autores, meramente humano. Mas isso não é verdade. É um livro humano, mas essencialmente divino, soprado por Deus. Segundo, se Deus inspirou a Bíblia, mas a Bíblia tem erros, então a outra possibilidade seria: Deus é impotente. Deus não é onipotente, Deus não é todo-poderoso. Porque Deus tentou fazer um livro sem erros, seria a sua palavra, mas não conseguiu. Ou então, uma terceira possibilidade é que Deus, ele até consegue fazer, mas o próprio caráter dele é maculado, é manchado. Visto que ele tem erros, o seu produto também tem erros, que seria a Bíblia. Então Deus tem poder para fazer algo sem erros, mas como o caráter dele tem erros, quando ele produziu a Bíblia também teria erros. Então a gente tem essas três opções. A Bíblia não é inspirada por Deus, já foi descartada. A segunda, Deus é impotente, também deve ser descartado, porque nós sabemos que Deus é todo poderoso. E a terceira, Deus é um Deus maculado, um Deus falho, um Deus com caráter moral errado. Por isso que ele não conseguiu produzir algo inerrante, porque ele mesmo tem erro em si. E a gente também deve descartar essa terceira opção. A única opção que resta para nós é que a Bíblia não tem erros, porque Deus, ele é perfeito e ele produziu a Bíblia. Por isso que nós cremos que a Bíblia é inerrante. Qualquer pessoa que diz que a Bíblia tem erros, está afrontando a Deus. Isso é importante a gente compreender. Uma citação de Agostinho, que nos ajuda a meditar um pouco sobre essa questão, ele diz o seguinte: aprendi a devotar respeito e honra somente aos livros canônicos das Escrituras. Creio com toda a firmeza que apenas com relação a eles os autores estavam completamente isentos de erro. E se nesses textos me sinto perplexo por alguma coisa que me pareça contrária à verdade, não vacilo em pressupor que
ou o manuscrito apresenta problemas, ou o tradutor não captou o sentido do que foi dito, ou eu mesmo não consegui compreender. Então esse deve ser o nosso sentimento em relação à palavra de Deus. O erro nunca está na Bíblia, mas em nós. Nós não lemos a Bíblia para encontrar erros nela, mas nós lemos a Bíblia para encontrar as nossas falhas e sermos corrigidos diante do Senhor. E por fim, mais uma importância em abraçarmos essa doutrina chamada de inerrância bíblica é que se a gente se apega à doutrina da inerrância somente em questões teológicas e espirituais, mas despreza ela em outros assuntos, quando toca em questões que envolvem a ciência, então a palavra final é a ciência. Porque quando Deus diz que algo é verdade em questão teológica, a gente aceita. Mas quando Deus diz que algo é verdade em um âmbito que a ciência tenta contrariar, ou alguns cientistas tentam contrariar, e a gente fica com a palavra desses cientistas, nós estamos dizendo que a palavra de Deus é somente em partes correta e outra parte ela está errada. E como é que nós sabemos isso, qual é a parte que ela está errada? Porque alguns homens falaram. Então a palavra final já não é mais a palavra de Deus, mas é a palavra dos homens. A grande questão é como é que a gente vai saber que as questões teológicas e espirituais estão certas se Deus já errou nas questões que envolvem ciência, entre outras áreas do conhecimento, e que a gente não pode testar as áreas teológicas e espirituais. A gente não tem como colocar em xeque, a gente não tem como avaliar. Na verdade, a nossa única medida de avaliação é a própria revelação, que é o que Deus nos deu como conhecimento, e é a própria Bíblia. Então a gente está dizendo que a gente confia em Deus quando o assunto é teologia, mas não confia em outras áreas do conhecimento. Na verdade, Deus nos chama a confiar nele plenamente. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então nós vamos para uma outra doutrina dentro do assunto da Bíblia, que é a doutrina da iluminação. Se a revelação é Deus mostrando o que estava oculto, a iluminação é Deus trazendo luz ao nosso coração e mente para compreender aquilo que Ele já revelou. Então imagine por um instante um quarto, à noite, sem janelas, tudo escuro e de luzes apagadas. Então você entra nesse quarto e você não consegue enxergar nada. Quando você aperta o botão da lâmpada, você vê claramente. Você vê as coisas que já estavam lá. A luz não criou as coisas, mas a luz fez com que você enxergasse o que já estava lá. Da mesma forma, a doutrina da iluminação nos faz enxergar, a doutrina da iluminação não. Da mesma forma, a ação do Espírito Santo operando em nós a iluminação nos faz enxergar as verdades que Deus já revelou. Para embasar essa doutrina, nós podemos ler o texto de... Para embasar essa doutrina, nós podemos ler o texto de Salmos, capítulo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Tem várias referências que sustentam essa ideia de que Deus nos ilumina para compreender a verdade da palavra do Senhor. Então Deus faz todo o processo. Ele revela, Ele ilumina em nós e Ele nos faz compreender as verdades que vêm dele. Isso nos leva a compreender que a verdade vem de Deus, é comunicada por Ele e nós só conseguimos absorvê-la se Deus nos capacitar. Nós dependemos de Deus para tudo. Somos completamente dependentes do Senhor. Sobre a iluminação, Charles Spurgeon diz o seguinte: se você não entender um livro de um escritor falecido, você é incapaz de perguntar-lhe o seu significado. Mas o Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras vive para sempre. E ele tem prazer em tornar a palavra acessível para os que buscam a sua instrução. Então, Deus que revelou a Bíblia, que inspirou a Bíblia, Ele tem grande alegria quando nós o buscamos para compreender essa mesma Bíblia. O melhor intérprete da palavra de Deus é o próprio Deus. Afinal, a pessoa que mais compreende um texto é o seu autor. Da mesma forma, nós podemos recorrer ao próprio Deus em qualquer momento para compreender a palavra dele. Várias ferramentas nos auxiliam a compreender a Bíblia, mas a melhor e a ferramenta por excelência é o auxílio do Espírito Santo, porque ele inspirou a Bíblia e ele mesmo nos ilumina para compreendê-la. Só que nós não devemos pensar que, se Deus nos ilumina, nós não temos trabalho algum a fazer.
A verdade é que as duas coisas andam juntas. Nós temos que nos esforçar, lutar e batalhar, confiando que Deus nos dará entendimento do texto que Ele inspirou. Abra comigo na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 7. A palavra de Deus diz assim, Paulo dizendo para Timóteo: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Tem outros textos, mas eu vou mencionar somente esse nesse momento. Paulo está dizendo que Timóteo deveria ponderar, meditar, refletir, fazer esforço intelectual naquele texto, naquela epístola que ele estava recebendo. E quem iria fazer Timóteo compreender o texto seria o próprio Deus. Ou seja, a ação de Deus não anula a nossa responsabilidade de trabalhar para entender o texto. Na verdade, o nosso trabalho para entender o texto é um trabalho dependente do Senhor. A doutrina da iluminação também nos ajuda a compreender porque muitas pessoas não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Como eu disse no início, muitas pessoas acreditam em deuses diferentes uns dos outros. E a questão é, qual é a revelação verdadeira? Alguns dizem que é o Alcorão, dentre outros livros. Outros dizem que são experiências místicas particulares. E por que essas pessoas, fora os religiosos, tem também os ateus, não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus de fato? E por que nós acreditamos? A resposta é, porque Deus nos ilumina para isto. Se alguém assiste tudo isso que nós estamos falando aqui e não tem iluminação do Espírito Santo, de nada servirá. Não servirá de nada, só criará mais resistência e dureza de coração. Então eu vou mencionar aqui 3 motivos que mostram a necessidade da iluminação do Espírito Santo em nós. O primeiro, Deus é um ser transcendente, ilimitado e infinito. Nós somos limitados e finitos. Para compreendermos a verdade que Deus revelou, nós precisamos da capacitação dele para absorver as informações que ele revela de si mesmo, as verdades que ele revela de si mesmo. O segundo motivo que nos mostra a necessidade da iluminação são os efeitos da queda. Deus criou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, de maneira perfeita. Mas depois da queda, eles e nós, descendentes deles, não conseguimos mais compreender as verdades de Deus se Deus não nos iluminar. Leia 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Uma pessoa sem o Espírito Santo, que nasceu em pecado e não foi regenerada ainda, essa pessoa não pode compreender a palavra de Deus, nem as coisas espirituais, porque para ela essas coisas são loucuras. Então nós vemos aqui 2 motivos que reforçam a necessidade do homem receber a iluminação do Espírito Santo. O primeiro é a nossa limitação, porque somos criaturas e Deus é criador. O segundo, além da nossa limitação, por constituição do nosso ser, nós caímos no pecado de Adão e Eva e isso agravou as nossas limitações. E o terceiro motivo é que, quanto às verdades mais importantes da existência, o homem precisa de convicção. Se existe vida após a morte, se a vida tem um propósito, se existe um Deus, essas coisas nós precisamos de convicção para ter uma resposta. E essa resposta vem através da iluminação do Espírito Santo. Essa doutrina nos ensina que nós somos dependentes de Deus para ler a Bíblia. Que nós não podemos simplesmente pegar a Bíblia para ler de qualquer forma, como se, por conta própria, nós conseguimos compreender o que está ali. Devemos lembrar todas as vezes que, ao ler a palavra de Deus, somos completamente dependentes do Senhor para ler e compreender. Não é apenas decodificar letras, sílabas e palavras, mas é compreender a profundidade das verdades que estão ali escritas. O Espírito Santo que inspirou aplica aquelas verdades em nossos corações. Por isso nós somos dependentes dele. Da mesma forma, quando estamos pregando o Evangelho, devemos clamar ao Espírito Santo que ilumine o coração daquelas pessoas para compreender as verdades que estão sendo ditas. Porque se o Espírito Santo não operar, a pessoa não vai compreender. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, o homem natural não consegue compreender. E também nós devemos louvar e agradecer a Deus, porque Ele tem nos dado iluminação para compreender a palavra dele. Até aqui nós falamos que a Bíblia é revelação de Deus, é inspirada, não contém erro algum, e que nós precisamos da iluminação do Senhor para compreendê-la. Vamos dar mais alguns passos adiante.
A Bíblia também é suficiente. É o que na história da igreja é conhecido como sola escritura. Nós não precisamos de outro livro para nortear a nossa vida no que diz respeito à fé e à prática cristã. Isto é, como eu sei como eu devo orar, como eu devo cantar louvores ao Senhor, como eu sei como eu devo crer em Deus, como eu sei como Deus é, como eu sei como eu devo viver a minha vida, congregar com os meus irmãos, como eu sei como eu devo agradar a Deus. Tudo isso, a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia. Ou seja, o único livro suficiente para nos dar norte em tudo isso é a palavra de Deus. Não precisa de nada além da Bíblia. Com isso eu não estou dizendo que outros livros não podem nos ajudar. Podem nos ajudar. E é bom que leiamos outros livros. Mas nós não dependemos deles. Nós dependemos da Bíblia somente. Por isso Deus nos deu mestres, pastores. Os irmãos que Deus nos deu nos auxiliam nesse processo de compreender e aplicar a Bíblia. Quando eu disse que o Espírito Santo nos ilumina para compreender a palavra de Deus, isso não exclui o fato que o Espírito Santo pode usar pessoas. O Espírito Santo nos ilumina para compreender a palavra de Deus através da leitura de livros, através de uma pregação, através de uma meditação, indo para o trabalho, em um ponto de ônibus, através de uma meditação, reflexão na leitura da Bíblia. Deus pode usar vários meios, Deus não está preso a um meio somente. Então, o fato de Deus nos iluminar não exclui o fato de Deus usar pessoas. Mas também devemos considerar que a Bíblia por si só é suficiente para tudo que nós devemos crer e praticar. Quando nós falamos que a Bíblia é suficiente, significa que nós não precisamos de novas revelações. Se Deus quiser fazer isso, Ele pode. Eu não estou aqui dizendo que o poder de Deus é limitado. Deus pode fazer tudo que for santo, condizente com o seu caráter. Mas Deus não é obrigado a fazer isso. E também nós não somos obrigados a crer. Termos práticos, se uma pessoa chegar para mim e falar que Deus tem uma revelação para mim, através dessa pessoa, eu não sou obrigado a crer. Porque o que Deus cobra de mim é crer na palavra dele. Deus não vai cobrar de mim que creia em qualquer revelação de qualquer pessoa. Eu sou responsável diante de Deus por crer na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus pode dar uma revelação a uma pessoa, mas a palavra de Deus suficiente, que não precisa de complemento algum, é a palavra de Deus escrita. É a Bíblia Sagrada. Nós não precisamos de novas revelações. Nós não precisamos também da tradição, como dizem os católicos romanos. Eles dizem que Deus comunica a sua vontade por meio de um tripé, que é a Bíblia, a tradição e o magistério, formado dos bispos e do Papa. Mas a verdade é que a Bíblia é a palavra de Deus suficiente. A gente não precisa do magistério e nem da tradição. A gente precisa somente da palavra de Deus. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz que aplicou a ele e a Apolo que não ultrapassassem o que está escrito, para que ninguém, nem eles, nem os outros irmãos, se ensoberbecessem contra os demais. E Paulo dirige aquele ensino aos irmãos para que não ultrapassem o que está escrito na palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 16, versículo 29 ao 31, na ilustração do rico e de Lázaro, o rico que está no inferno pede para voltar e comunicar aos seus parentes para que eles sirvam à vontade de Deus e não vão para o mesmo lugar que ele se encontra, que é o inferno. A resposta de Abraão é surpreendente. Ele diz que eles têm Moisés e os profetas. Se eles não acreditam no que Moisés e os profetas falam, não adianta nem mesmo um morto ressuscitar para comunicar, porque Moisés e os profetas são suficientes para comunicar a vida eterna. Ou seja, os escritos de Moisés, o Pentateuco, e os escritos dos profetas apontam para o Messias, e esses escritos são suficientes para que uma pessoa crendo neles, crendo na promessa, crendo em Deus, vivendo pela fé, tenham a vida eterna e não pereçam eternamente. Nós não devemos apoiar as nossas crenças na palavra dos homens e nem em novas revelações. Nós devemos apoiar as nossas crenças e nortear as nossas vidas conforme o que Deus diz. É isso que importa somente. Certa vez eu perguntei a um pastor muito sábio qual era a opinião dele sobre um certo assunto. E ele me disse: a minha opinião não importa. Abra aí no texto tal, versículo tal, e veja o que Deus diz em sua palavra. E aquilo me marcou, porque realmente
A minha opinião, a opinião dele, a opinião de ninguém importa. O que importa é a opinião de Deus. Romanos diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O meu esforço aqui é que você saia dessa aula mais convicto que Deus fala conosco por meio da sua palavra e que nós somos dependentes dele para compreender essa mesma palavra. Nós não precisamos de nada além da Bíblia para vivermos em conformidade com a vontade de Deus. As nossas crenças, as nossas vidas, tudo que fazemos deve ser norteado pela palavra de Deus. Claro que a Bíblia não é um tratado exaustivo sobre tudo, mas no essencial da existência, nas coisas mais importantes, eu tenho certeza que Deus revelou e está lá o que Ele quer que nós façamos e como Ele quer que a gente pense. Certo, mas aí eu trago outra questão. Como nós sabemos quais livros fazem parte da palavra de Deus de fato? Afinal, a Bíblia Católica tem alguns livros a mais. Além dos livros a mais da Igreja Católica, existem outros livros chamados de apócrifos. Os livros da Igreja Católica que são acrescentados são chamados de deuterocanônicos. Os livros que nem estão na Bíblia Católica são chamados de apócrifos. Então, como nós sabemos que esses livros não são palavra de Deus de fato, e o que nós temos que é a palavra de Deus somente e suficiente. Então, essa questão é chamada de cânon, ou seja, a régua de medir. Aquilo que norteia e valida as nossas crenças é a medida que usamos para julgar todas as coisas. Então, quando eu quero saber qual é a minha altura, eu uso uma régua ou uma fita métrica, porque aquela fita métrica mede a mim e mede outra pessoa. Aquela fita métrica é um padrão fixo. Da mesma forma, quando eu quero saber se eu devo crer em uma coisa ou não, eu uso a régua de medir, que é a palavra de Deus. Então, o cânon significa a régua de medir, ou vara de medir, e diz respeito a quais livros são inspirados por Deus e quais não são. Sobre esse assunto há muito a ser dito, mas eu vou enxugar bastante, ser um pouco objetivo aqui. Por que nós não cremos nos livros católicos que foram acrescentados? Posso dizer que eles foram acrescentados, confirmados no Concílio de Trento, em 1546 aproximadamente, como uma resposta à Reforma Protestante. E eu posso dizer também que nem Jesus nem os apóstolos criam nesses livros. Nem Jesus nem os apóstolos citaram esses livros. E quando Jesus vai falar sobre a extensão da Bíblia, em Lucas 24, com os discípulos no caminho de Emaús, ele menciona Moisés, os Salmos e os Profetas. E não falam desse período, dos livros do período intertestamentário. Da mesma forma, Estevão, em seu sermão antes de morrer, ele não menciona nada no panorama histórico que ele traz sobre esses livros que foram acrescentados. Em Hebreus 11 também não menciona nenhum personagem desses livros. Então nem Jesus nem os apóstolos consideravam esses livros como inspirados. Nós temos o historiador Flávio José, que mostra que a lista dos livros inspirados por Deus do Antigo Testamento é a mesma lista que nós temos hoje. Ele conta 22, que a nossa divisão são 39. Mas isso é porque alguns livros nossos são divididos em 1 Crônicas e 2 Crônicas, e alguns são separados enquanto o Joséfo conta juntos. Mas de qualquer forma, são os mesmos livros que os judeus do tempo de Jesus e os apóstolos consideravam uma palavra de Deus, e nós também consideramos. Os livros que os católicos acrescentaram fazem parte do período do Antigo Testamento, ou que nós chamamos do período interbíblico, entre os dois testamentos. Nem Jesus nem os apóstolos consideravam esses livros como palavra de Deus. E quanto ao Novo Testamento, como nós sabemos quais livros são inspirados por Deus ou não? Aí nós temos alguns critérios que ajudaram a igreja a reconhecer este livro. A palavra aqui é importante. A igreja não canonizou o livro, nem escolheu os livros. A igreja reconheceu os livros que foram inspirados por Deus. Os critérios foram autoria apostólica, alguém ligado aos apóstolos. A gente pode lembrar de Lucas, que não era apóstolo, mas era ligado a Paulo. O Evangelho de Marcos. Marcos não era apóstolo, mas era ligado a Pedro. E também o conteúdo desse livro deveria se harmonizar com a palavra de Deus já estabelecida, que era o Antigo Testamento. Então, naquele tempo da igreja primitiva, surgiram muitos evangelhos gnósticos, muitos livros gnósticos que contradiziam o Antigo Testamento. Se Jesus e os apóstolos reconheciam os livros do Antigo Testamento como palavra de Deus,
não poderia surgir outro livro sendo palavra de Deus contradizendo a palavra de Deus já estabelecida. E também não poderia haver uma contradição interna dos livros do Novo Testamento, porque a palavra de Deus não se contradiz. E um outro critério é que o livro deveria ter sido escrito no primeiro século, porque as pessoas que estavam ali escrevendo deveriam ser testemunhas oculares da vida de Jesus e também da formação da igreja. Um outro critério é o próprio reconhecimento das igrejas nos primeiros séculos. Então, dessa forma, nós chegamos aos 39 livros do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento, chegando aos 66 livros que nós temos hoje como sendo a palavra de Deus de fato. Certo, mas um tópico final é: como nós sabemos que o que os autores escreveram chegou até nós? Muitos críticos têm dito que os autores escreveram, mas esse texto foi corrompido ao longo das eras, porque o texto já não existe mais. O objeto, papiro ou pergaminho, foi consumido pelo tempo. E de fato foi consumido pelo tempo. Mas isso não significa dizer que nós não temos o texto que estava no autógrafo. Nós não temos o objeto que foi escrito, mas nós podemos ter o texto que estava lá. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24 que os céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então nós podemos ver que Deus zela pela sua palavra. O próprio Deus que inspirou a Bíblia não iria deixar que ela se corrompesse ao longo das eras, porque Ele intenciona comunicar com o seu povo. Ora, se Deus tem povo no século 21 e Ele revelou a sua palavra para comunicar com esse povo, porque Ele não poderia simplesmente preservar com o seu poder. Com isso, eu não estou dizendo que nossa crença não tem base racional. Mas, em primeiro lugar, nós vemos na própria Bíblia que Deus ele é zeloso para preservar em sua palavra. Ele diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Isaías 40, versículo 8, diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. A palavra de Deus é incorruptível, ela permanece inabalável. Agora, nós podemos entrar em alguns aspectos um pouco mais científicos da coisa. Existe alguma evidência científica para a ideia que o que nós temos hoje é fiel ao que Paulo, Moisés e João escreveram? Nós cremos que sim. Essa área da ciência é chamada de crítica textual. Basicamente, é a análise de todos os manuscritos disponíveis para tentar chegar ao texto original, ao texto autográfico. Então, quando comparado vários manuscritos, de fato há divergência nas cópias. Mas nós não precisamos ficar desesperados, porque ao analisarmos todos esses, nós conseguimos chegar a um consenso de qual seria o texto que estava no original. E assim nós conhecemos o que de fato é a palavra de Deus. Nós não temos o objeto que o texto foi escrito, mas nós temos o texto. E analisamos mais de 4.800 manuscritos para chegar a essa conclusão. Essa área da ciência é chamada de crítica textual. Mas é importante dizer que nós não cremos que a Bíblia foi preservada porque a crítica textual nos confirma isso. Na verdade, nós cremos porque Deus quer comunicar com o seu povo e a própria Bíblia testifica de que Deus é zeloso para preservar a sua palavra e a ciência nos ajuda a confirmar essa ideia. Mas nós não cremos por causa da ciência. Então nós cremos porque Deus falou e a ciência confirma que de fato o texto foi preservado. É importante dizer que as divergências nos manuscritos não nos levam a ter crises quanto à substância do texto. Podemos ficar em dúvida quanto a uma letra ou outra. Podemos ficar em dúvida quanto a uma ordem de palavras. Mas nada é tão substancial que venha corromper a mensagem central do Evangelho ou até mesmo a maior parte da Bíblia. Pronto, então nós pensamos um pouco sobre a Bíblia e as suas características. Agora nós podemos aplicar esse conteúdo para nós. Devemos ir a Deus, conhecê-lo por meio da sua palavra, dia após dia, dependentes dele. E, quanto a todas as questões da vida, buscar orientação na palavra do Senhor, dependentes dele. Sermos fiéis ao Evangelho, fiéis a Deus e à sua palavra, porque nós conhecemos quem Deus é por meio da sua palavra. E lutar e defender o Evangelho, proclamar o Evangelho revelado ali. Jesus diz em João 17 que a vida eterna é conhecer a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E nós conhecemos a Ele meditando dia após dia na palavra dele. Que esse conteúdo não sirva apenas como informações meramente intelectuais, mas que sirva principalmente para nos achegarmos a Deus, buscando mais dele mesmo
por meio da palavra dele. E que ele transforme a nossa mente, o nosso coração, conforme a sua própria mente e o seu próprio coração, para que a gente pense e sinta como ele, para que a gente ande como o Senhor Jesus andou. E a gente pode fazer isso buscando ele, na palavra dele, e clamando para que o Espírito Santo opere em nós, nos iluminando, nos ajudando a sermos semelhantes a Jesus. Amém.